Cadê o caderno? E aí, pessoal? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Todo mundo me ouve bem? Vamos que vamos. Sem áudio? Sem áudio? Confirmem para mim que o áudio está saindo, não está saindo. Com áudio ou sem áudio? Com áudio? Perfeito som, perfeito. Então vamos lá, galera. Bem-vindos a mais uma live. Quem não está me ouvindo, tem que aumentar o volume aí, tá bom? Show de bola. Então tem um tema maneiríssimo hoje. Ao invés de eu só dar aula, eu vou dar aula, vou contar bastante da minha história. Eu tenho tido muitas pessoas, esse início de ano é muito comum que as pessoas me procurem para perguntar sobre curso de formação, sobre, cara, como tu chegou a esse conhecimento, como é que foi a sua jornada e tal. Então a gente está fazendo hoje uma live dentro desse tema, tá? A gente vai estar falando bastante sobre jornada da vida, jornada do Ayurveda. E queria começar dizendo que eu não sou o exemplo a ser seguido, mas eu também vou ser muito leviano se eu falar que eu não sou referência, tá? Vocês podem me usar aí de referência. Eu estudei com muitos professores diferentes no Brasil e fora do Brasil, estudei em cursos de formação, estudei com mestres, mas eu costumo dizer isso, onde eu mais aprendi foi trabalhando, foi com os meus pacientes, com os meus alunos, foi colocando em prática as coisas que eu estava aprendendo e vendo de certa forma tipo, o que funciona e o que não funciona, né? Então a gente vai estar fazendo uma live bem conectada com esse tema hoje, beleza? Separei algumas coisas aqui. E eu queria começar dizendo uma coisa, né? Eu tive uma experiência muito legal ontem e até por isso que eu escolhi esse tema. Tô morando em Pindamonhangaba e um amigo de infância me procurou porque mora aqui na cidade ao lado, em Taubaté. Falou, Edson, vamos tomar um café, mano? Eu falei, vamos tomar um café. Ontem foi dia de acupuntura, fui no meu acupunturista, saí do acupunturista, fui encontrar esse amigo pra gente tomar um café. E aí chegou uma hora e ele falou, Edson, eu faço parte de um grupo de empreendedores que tem uns grupos no WhatsApp, assim, e é um grupo de empreendedores do mundo e eu sou um dos chefes da região de Taubaté. Então tem várias subdivisões e ele está ali na região de Taubaté. E aí nesse grupo a gente compartilha coisas interessantes, é um grupo de empresários, de empreendedores. Então a gente está trabalhando bastante assim com coisas interessantes. E aí, assim, esse meu amigo não sabia exatamente o que eu fazia, né? Ele falou, mano, tu não acha que é interessante eu te colocar nessa parada, tu vai em algumas reuniões, porque depois que você for em algumas reuniões e entender bem o grupo, você também pode fazer algumas apresentações do seu tema. E aí eu, pô, cara, legal, hein? Legal. E aí, assim, deixa eu te falar o que eu faço, então, para você entender se uma coisa casa com a outra, mas eu também queria dizer que, de certa forma, eu já faço coisa demais. Então não sei se eu vou ter tempo e se vai ser vantagem para mim estar nisso, no sentido de que eu vou deixar de fazer algumas coisas para estar fazendo isso, mas vamos, hoje eu atendo, eu hoje também dou curso online e eu tenho a Sankhya, né, minha empresa de especiarias. Ele falou, Sankhya? Já ouvi esse nome. Eu falei, legal, né? Tem uma empresa de logística também ali pro lado de Guarujá, que é Sankhya também. Aí ele, cara, peraí. Aí ele começou a dar uma folhada no celular. Ele, peraí. Aí entrou num grupo de moradores de Taubaté e começou a pesquisar. Foi jogando assim, jogando. Aí passou uma imagem do Haridra Kumari. Passou uma imagem de Haridra Kumari com um folder feito por uma outra pessoa. Não foi a Sankhya que fez o folder. Aí o folder fala dos benefícios. Folder magnífico. É o folder que eu devia ter na empresa e não tenho porque, como eu falei pra vocês, assim, falei no Dravyaguna ontem, na aula de revisão de Dravyaguna. E falei quarta-feira, né? Eu não sou empreendedor e não estou aqui para vender produto.
Então eu evito falar um pouco do meu produto para uma pessoa, por exemplo, eu tenho um produto bom para tireoide, para hipotireoidismo eu tenho produto para hipertireoidismo, tenho produto para engordar, produto para emagrecer, mas são propagandas que afastam as pessoas do conhecimento. Então eu evito usar essas propagandas que fazem com que a pessoa, não, vou engordar, vou emagrecer, vou usar esse produto, não vou usar esse produto. Então eu evito esse tipo de propaganda e o produto tinha toda essa propaganda, assim, não é uma crítica, tá? O produto tinha toda a propaganda, toda a explicação de como usar o produto e tal, quais os benefícios, os malefícios e tal. Eu falei, olha que legal. E aí eu fiquei muito feliz de ver que um produto que eu produzo está sendo distribuído por uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. A pessoa está fazendo um trabalho legal e o meu amigo foi tomar café comigo. Mostrou a foto do produto no WhatsApp dele, assim. Então eu fiquei muito feliz e falei, realmente, cara, tô no meu Dharma. Estou no meu Dharma, já sei o tema da live de amanhã. Vou falar sobre a minha jornada no Ayurveda. Cá estou. Então é o seguinte, galera. O que é o Ayurveda, afinal, né? Primeira coisa, por que eu fui estudar Ayurveda? Eu tinha hiperatividade dentro desse processo. Essa live vai ficar interessante, tá? Não é live de história. E mesmo se for live de história, são histórias interessantes. Por que eu fui estudar Ayurveda? Eu tinha hiperatividade, TDAHI, transtorno de distúrbio de atenção, hiperatividade e impulsividade. Eu tinha um alfabeto descrito ali pelo psiquiatra. E aí dentro dessa descrição do psiquiatra, eu fiz um tratamento por 2 anos. Dentro desse tratamento eu tomava uma série de remédios. Tu começa com aí esse traz algumas consequências, tu bota outro. Aí agora tu não dorme mais, agora tu põe um sonífero, agora tu acorda meio dopado, tu aumenta a dose dos remédios que te influenciam. Bem-vinda, Roseli, muito bom ter você por aí. E aí eu comecei a tomar um monte de remédio. E aí 2 anos depois eu tô lá falando com o meu psiquiatra sobre diminuir a dose. Meu psiquiatra falou assim pra mim, mas olha só, cara, você não tá indo bem, tu não tá trabalhando, tu não tá namorando, tu não tá produzindo, então para que você quer diminuir a dose? Eu falei, não, é porque eu não quero tomar remédio para sempre. Aí o cara falou, mas olha só, mano, tu nasceu com uma doença, tu tem que tratar essa doença. Aí eu falei, não, peraí, eu não nasci com essa doença. 2 anos de tratamento para eu chegar nesse ponto. Eu falei, cara, eu não nasci com essa doença. E como assim nasci com a doença? Não nasci com a doença. Mesmo que eu tivesse nascido com a doença, eu tenho tratamento, tem que me tratar. Aí o cara, não, cara, calma, Edson. Aí eu não sabia o que era Ares, não. Aquele dia eu tava aprendendo um pouco o que é Ares. Falou, olha só, cara, você tem que entender uma coisa. Você tem uma enfermidade, eu tô remediando essa enfermidade pra você. Eu falei, mano, mas quando eu vou poder diminuir a dose? Quando eu vou poder viver? Porque assim, eu não acho que Deus seja sádico. Eu lembro de dizer isso, não acho que Deus seja sádico. Então eu não acho que Deus ia me dar uma doença que a única forma de me tratar é com você. A única forma de me tratar é usando o medicamento da Novartis. Ou seja, Deus me deu uma coisa que se a Novartis não existisse, eu ia ser improdutivo, eu não ia amar ninguém, eu não ia ter a vida adequada, não ia ter felicidade, não ia ter desenvolvimento pessoal. Aí ele falou, Edson, calma, olha só. Olha o que o cara me disse. O presidente da Gol trata com um amigo meu no Rio de Janeiro e toma a mesma posologia que você. Tá tranquilo. Cara, minha vontade aquele dia foi virar a mesa dele, assim. Foi brigar mesmo, fisicamente. Eu fiquei muito puto. Peguei o cheque, falei, cara, tô indo embora. Rasguei o cheque. E aí, era R$180 a consulta há 13 anos atrás. Era o psiquiatra mais caro da cidade, assim. Consequentemente, tu acaba confiando, né? Minha mãe pagava o psiquiatra pra mim, fazendo o maior custo. Aí eu saí fora muito puto, assim. Muito puto, muito puto. E eu entendi aquele dia que se eu não fosse responsável pela minha saúde, não haveria ninguém no mundo que fosse responsável por mim. Eu é que tinha que ser o responsável pela minha saúde, não tem outra opção, não tem outra saída. Essa foi a minha compreensão naquele momento. Se eu não trilhar o caminho, não há quem o faça por mim. Então eu comecei a procurar coisas que me auxiliassem. Sempre tive muita fé, fé mesmo. Eu acho que o primeiro caminho para quem quer entender um pouco de Ayurveda é ter fé. Não é fé em Krishna, fé nos textos. Não, você tem que ter fé. Fé de que é possível encontrar um barato legal. O Ayurveda ele estuda 4 etapas para a realização de uma vida plena. Você tem que ter Dharma. Dharma é uma coisa que seja boa para você, boa para mim, boa para todos os seres. Então você tem que encontrar na vida alguma coisa que seja espiritualmente produtiva. Senão tu vai passar 80, 90, 100 anos aqui nesse planeta sem fazer alguma coisa que é espiritualmente produtiva. Isso não haveria de fazer sentido. Não tem como fazer sentido você passar a sua vida fazendo uma coisa que não gera bons frutos espirituais. Espiritual é o que é Dharma. Dharma é bom para mim, bom para você.
tá? O que é o bem comum a todos os seres. Quando você encontra Dharma, aí você tem direito a Artha. Artha é a segunda máxima. Artha é gerar riqueza, gerar dinheiro, gerar enriquecimento mesmo, cara. Tipo, no Ayurveda não fala assim, você tem que fazer tudo de graça. Não, se você fizer de graça vai morrer de fome. Aí, o cara que tá lá trabalhando na indústria farmacêutica, levando produto pro médico, para falar pro médico usar esse produto porque é bom, e o próprio cara não acredita no produto, o próprio cara não acredita no que tá fazendo, tá lá ganhando bem. Aí você que quer trabalhar com o bem, quer energizar as pessoas, quer fazer reiki, quer fazer acupuntura, quer um enfermeiro que tem um cuidado específico com a pessoa ali, um cuidador de idosos, aí tu não vai ganhar bem? Isso não faz sentido. Então Dharma, uma coisa legal para você, uma coisa legal para os outros seres, bem comum a todos os seres. Gerar riqueza, Artha, tem que ter riqueza na vida. Kama tem que ter os prazeres. Kama Sutra. Sutras são versos e Kama é prazer. Os versos do prazer. Mas o Kama Sutra está ligado a sexo. Está ligado à troca de relações. Kama, na raiz da palavra, é prazer. Prazer dos 5 sentidos. É o prazer do paladar, o prazer do olfato, o prazer da visão, o prazer da audição e o prazer do tato. Então, esse tecido aqui é mal gostoso. Se eu ficar assim, olha só como tá mó amarela a live hoje. Não vou fazer live amarela, vou fazer live colorida. Então eu gosto de pensar nessas coisas para chegar com os atributos que eu estudei dentro de Kama. Prazer do sentido. Vocês têm que olhar a live e ter prazer em olhar a live. E agora você tem que se libertar dessas coisas. A quarta máxima é moksha. Se libertar desses padrões, se libertar de preciso seguir regras para ter felicidade. Não, você está praticando Dharma, você consequentemente vai encontrar a realização. Tá? E pode demorar, mas tu encontra a realização. Não desiste de realização pessoal. Então, essa foi a primeira coisa que eu fui entendendo, que eu precisava encontrar alguma coisa boa para mim e boa para os outros seres. Não adiantava eu querer ser operador de bolsa de valores para fazer dinheiro que não estava me levando à realização pessoal. E aí eu fui buscando esse caminho de Dharma. A primeira coisa que eu fiz para encontrar Dharma foi ler a Bíblia. Ler a Bíblia me aproximou de aprender sobre a existência da fé, a existência da crença. Lendo a Bíblia, eu me evangelizei, né? Eu peguei o Evangelho Novo de Jesus, onde fala sobre um ser iluminado que veio explicar que nós devemos amar um ao outro como a gente ama a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas, amar o universo, amar as plantas, amar os seres. Isso quer dizer, de certa forma, que na hora que você vai escovar o dente, está cheio de formiga na pia, tu vai tentar soprar ali para as formigas saírem fora. Então, essa máxima de compreender que dá para você realizar as coisas com fé é uma coisa muito preciosa para a vida, né? O Dharma. E aí, nessas leituras, eu fui fazer isso na casa da minha gerente de bolsa de valores, que acompanhou essa minha jornada, acompanhou eu pedir demissão. E dentro de pedir demissão, ela falou, cara, tu sabe que eu sou espírita, eu acho que você devia se aprofundar nessa coisa aí que você tá gostando tanto. Eu falei, mas eu não tenho muito aonde estudar. Ela falou, não, mano, vamos pra minha casa lá em Mauá, que é um local muito puro, uma montanha, ar nobre, tipo Mauá. É um local perto de Volta Redonda, uma montanha magnífica, assim, super conhecida pela galera. E eu, com 23 anos, nunca tinha ido em Mauá. E aí eu fui pra Mauá, subi o barato de bike, foi super legal. Minha ex-chefe levou minha mochila e eu tinha comprado uma Bíblia. Aí quando eu cheguei lá em cima, comecei a ler a Bíblia e foi super legal. E eu já estava fazendo Reiki nível 1 e aí nessa leitura de Bíblia, eu fiquei 2 dias lá com ela lá, depois ela foi embora e deixou a chave comigo. Falei, olha, fica aí. E ela tinha um quarto no 2º andar e o meu quarto era lá embaixo, com metade do quarto era vidro. E é a última casa do bairro. Então era tipo assim, não tem nada, não tem ninguém. Eu tava com medo. Lá. E eu lembro da primeira noite que eu fiz sozinho, eu orei e falei, Deus, tô com medo de ficar nesse lugar, mas eu confio que tudo vai dar certo. Me apareceu um cachorro, um dos cachorros mais feios que eu já vi. Muito vira-lata, assim, muito judiado, mas ele colou lá. E o feio dele era que assim, o cachorro, ele quando ficava feliz, e ele estava feliz o tempo inteiro, principalmente porque eu estava alimentando ele fazia assim, ele mostrava os dentes, assim, virava a cara e abanava o rabo. E aí a primeira vez que eu vi o cachorro veio abanando o rabo, fazendo assim pra mim, eu falei, cara, esse cachorro vai me matar aqui. Aí eu entendi que era o jeito dele de mostrar alegria, mostrar felicidade. Aí eu falei, pode crer que cachorro é engraçado, né? E aí esse cachorro dormia do lado de fora do vidro. Então, basicamente, no primeiro momento
que eu acessei a minha fé com dúvida e disse, eu tô com dúvida, eu tô com medo, mas eu acredito. Aí o que aconteceu? Me aparece o cachorro do jeito para o mendigo, né? Aparece o que tem que aparecer na forma de Deus, mas é Deus na forma de cachorro, e ficou do lado de fora e começou a me proteger ali. E eu fiquei de cara assim, comecei a ter muito mais fé. E aí eu fui assim, sempre me estendendo e nesse dia, nessa noite do cachorro, eu cheguei em Coríntios, sobre os dons espirituais, Coríntios 1, versículo 12, sobre os dons espirituais. A todo ser é dado um dom. Já falei várias vezes isso nas lives, né? E os dons espirituais tem o dom da palavra, o dom da fé, o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom da visão, o dom da interpretação de sonhos. Não lembro de todos os 9 dons, mas um dos dons era o dom da cura. Quando eu vi que tem o dom da cura, eu falei, tipo, cara, dom da cura. Nossa, isso é legal, dom da cura, né? E pedi o dom da cura. No momento em que eu ajoelhei ao pé da cama e pedi o dom da cura, um monte de coisa legal começou a se apresentar para mim. Animais machucados, eu fazia slackline, andava de corda bamba, a menina torceu o pé e eu fiz reiki nela. Reiki não, né? Não tinha o reiki ainda naquele momento. Não tinha o reiki ainda. E aí eu fui sempre assim, o mundo foi me dando as oportunidades que eu precisava para colocar em prática a fé que eu havia tanto almejado. Essa energia de cura que eu queria tanto, assim, eu fui aparecendo a oportunidade de usar aquilo. E aí eu fui entendendo que quando eu me responsabilizei pela minha saúde, quando eu pedi o dom da cura, as coisas começaram a acontecer a partir do momento que eu tive fé, que eu tive crença naquilo. Então a primeira coisa que eu queria falar é, por que a Ayurveda, né? Porque eu fui vendo que se eu não tivesse responsabilidade pela minha própria saúde, não haveria ninguém no mundo que pudesse ter. E aí eu comecei a trilhar um caminho que foi me dando todas as coisas que eu precisava. Uma das coisas que eu sempre tive, antes de estudar Ayurveda eu já falava isso, a gente tem que se dar o benefício da dúvida. É uma coisa muito importante para o ser humano, porque nós somos o ser racional que tem aqui. Tu pode ensinar um macaco a fazer um conjunto de coisas, tu pode ensinar um corvo a um animal inteligente, tu pode ensinar um polvo a um animal inteligente. Agora, quem aprende as coisas para ensinar o outro é o ser humano. Quem tem o poder de discernimento, compreensão, de racionalizar alguma coisa, de guardar uma informação, daqui a 20 anos passar essa informação à frente é o ser humano. Então é muito importante que a gente se dê o benefício da dúvida. Você tem que se dar a oportunidade de estar errado o tempo inteiro. Porque aí você diminui um pouco aquele ego que está afim, né? O Ayurveda ele mostra muito bem que existem 2 tipos de ego. O ego separatista, que faz com que cada pessoa tenha uma função na vida, e de acordo com idade, com sexo, com profissão, com oportunidade de vida. Cada pessoa tem um conjunto de oportunidades na vida, um conjunto de funções. Esse é o ego espiritual. E tem o ego egóico. Esse ego egóico ele precisa ser diminuído. E aí você vai aprendendo a diminuir esse ego egóico a partir do momento em que você se dá o benefício da dúvida. Então você tem que se dar a oportunidade de estar errado sempre. Tá? E aí, esse benefício da dúvida foi o que me levou a entender o caminho do Dharma. A entender que talvez eu podia estar ganhando bem, mas não era aquilo que era para mim. Eu não estou sentindo produtividade interna. Então a pessoa está lá, pô, eu ganho mó bem, mas você está feliz? Cara, a maioria das pessoas que eu encontrei que não... Todas as pessoas que eu encontrei que não exercem o Dharma delas, independente do quanto elas ganham, independente dos bens que elas têm, elas me procuraram para fazer um tratamento. Para cuidar do corpo físico, para cuidar do corpo mental. Essas pessoas, quando não realizam o Dharma, elas não geram no interior, no peito, no coração, a coisa que mais gera vitalidade. O que mais gera vitalidade é você deitar e dormir bem, sabendo que tu mandou bem durante seu dia. Você dormir sem peso na consciência. Não há nada melhor no mundo. Não há nada mais vital. Não é tâmara, não é ghee, não é especiarias, não é ashwagandha, não é o tônico da Sankhya que vai fazer com que você tenha vitalidade. O que vai fazer você ter vitalidade é você não fritar pensamento. É você saber que a todo momento está dando o seu melhor, é você deitar e dormir sabendo que tu está realizando o seu Dharma na vida. Então isso só acontece se você se permite estar errado, se você se permite o benefício da dúvida. E aí, trocando ideia com esse amigo, para quem pegou o início da live, né? Trocando ideia com esse amigo que eu estava conversando ontem, que me mostrou que no celular dele tinha um produto da Sankhya e chegou por vias externas até ele. Ele falou, olha só cara, aí eu fui contando um pouco da minha história e compartilhei com ele uma mensagem que uma paciente que está fazendo químio me mandou num grupo aberto de pacientes que eu tenho.
E aí a mensagem era assim, pô gente, que grupo legal, sabe? E queria dizer assim, não é exatamente essa mensagem, mas é o que eu lembro da mensagem. E que legal, ó, queria dizer que eu também faço parte desse grupo, tô feliz de estar aqui no meio de vocês, que energia legal, proativo mesmo. E eu com poucos dias de tratamento, né, quando eu faço a quimio eu fico muito mal. Agora, eu comecei, tem tipo 7, 10 dias de tratamento de Ayurveda, uma semana, 2 semanas no máximo, e eu já fiz a quimio e estou me sentindo muito bem. Então imaginei que o Ayurveda ia me ajudar, mas não imaginei que o Ayurveda ia me ajudar assim, né? Então casos e casos, né? Ah, você tá aí, João, que bom que você tá aí, mano. E aí esse meu amigo pegou, eu contei o caso pra ele, e ele falou, que legal, mano, deixa eu ler uma frase aqui pra você. E aí eu até avisei, João, tá aí a frase, né, mano? E aí o João compartilhou comigo, mas eu não anotei. Coloca aqui pra mim o nome do cara que escreveu a frase, que eu não anotei o nome do camarada. A frase é o texto, né? Rir com frequência, ganhar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração dos críticos honestos, suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por um filho saudável, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Olha que barato legal. Olha que barato legal pra caramba. E aí ele fala, caramba, cara. E aí eu faço live, aparece uma galera, eu faço bem pra um monte de gente e tal. O crescimento espiritual, quando você faz bem a si mesmo, você vai aumentando a sua potencialidade. Eu sou um espírito nível 1, aí eu fico 1,1, 1,2, 1,3, você está fazendo bem a você está comendo bem, você está cuidando da sua casa, você está cuidando da sua vida, você está cuidando da sua família. Agora, quando você começa a trabalhar para todos, isso recebe o nome de Bhavana no Ayurveda. O Bhavana é dedicar-se ao bem de todos os seres. Quando você começa a se dedicar ao bem de todos os seres, você vai aumentando de 1 para 2, para 3, para 4, para 5. Você aumenta a sua potência espiritual exponencialmente. Então, de certa forma, eu ainda falei isso ontem. Aí, assim, a galera acha que eu faço Ayurveda para eles. Eu faço Ayurveda para mim, mano. Para na próxima vida eu ter mais méritos e ser mais fácil encontrar Ayurveda. Encontrar Ayurveda antes de passar no psiquiatra. Encontrar Ayurveda lá atrás, lá no colégio. Eu quero que a galera aprenda a usar coentro, porque eu tenho corpo quente, usar pimenta do reino porque eu sou gordinho, não usar nada muito estimulante porque eu sou magrinho e já sou agitado. Então esses processos de aprendizado, eles existem para todos. O bem comum a todos os seres existe para todos, mas cabe a nós trilhar ou não esse caminho. Sabe, uma das lives mais legais que eu acredito que eu tenho é um vídeo que você encontra lá na biblioteca da Sankhya. Você procura lá Ayurveda e a matemática espiritual, www.sankhya.com.br/biblioteca. E aí lá você procura matemática espiritual. Sem óculos não é tão simples assim. Eu acho que é um dos vídeos mais legais que eu tenho, porque eu abordo justamente essas partes sutis assim, de enriquecimento espiritual. O caminho é para todos os seres. Teoricamente, espiritualmente falando, a diferença entre nós e Jesus são milhões de experiências benéficas de vida. São milhões de vezes em que Jesus escolheu fazer o bem aos outros do que o bem a si mesmo. E a gente está a anos-luz distante deles, mas teoricamente todos temos potencialmente a chance de nos tornarmos um avatar, a chance de nos tornarmos um espírito tão iluminado que não precisa mais voltar, porque compreendeu todas as coisas e se torna então um servo direto de Deus, um irmão direto de Deus. E essa é uma coisa que está aí para todos os seres. E compreender isso dentro de campos lógicos é muito legal, porque aí você vê que tudo é possível, basta você realmente acreditar nesse tema. O tema da live hoje é a jornada do Ayurveda, tá? E aí, assim, uma pessoa, eu deixei uma caixinha de perguntas aqui, né? E uma pessoa perguntou assim, eu falei, o que vocês gostariam de aprender a mais, que ainda não tem? Como identificar os diferentes tipos de alimento de acordo com os doshas?
Então eu queria responder basicamente o seguinte, ó. Tudo vai te levar a estudar dentro desse campo. Então, quando em 2015, se eu não me engano, teve o primeiro congresso de Ayurveda da atualidade aí no Brasil, o Ayurveda em Rio, lá no Rio de Janeiro, organizado pelo Cláudio Perrotto, camarada super gente boa. Quando foi ter esse congresso, eu já tinha a Sankhya há um tempo, eu já tinha as fórmulas há 3 anos, já testava as fórmulas, mas a empresa não tinha nome, não tinha etiqueta, não tinha embalagem, não tinha nada. E aí me caiu do céu uma designer maravilhosa que estava saindo do Rio de Janeiro e queria voltar a fazer as raízes, assim, tipo, cara, eu não acredito mais nesse negócio de fazer design para vender produto. Ela trabalhava numa loja grande, uma Líder Magazine da vida aí, uma Mesbla da vida aí na época, que não era Mesbla, mas era outra coisa. E aí ela falou assim, Edson, tô vendo que você tem curso de Ayurveda em Volta Redonda, tô querendo fazer o curso, mas eu meio que acabei de largar um emprego e não tô querendo, não tenho como gastar, então queria saber como é que eu faço. Você quer fazer uma troca? Eu falei, mas o que tu faz mesmo? Ela falou, cara, eu sou designer. Aí eu falei, cara, tá chegando um congresso, essa mina é designer e eu vou correr atrás da empresa. E aí eu lancei a Sankhya nesse congresso, lancei a Sankhya, não vendi um produto, foi só amostra grátis, queria mostrar a empresa para todo mundo, foi super sucesso, assim, super sucesso, e essa é uma coisa que a gente faz em congresso, né? Infelizmente a pandemia tirou essa alegria de congresso, de contato pessoal, mas nos congressos eu mais chego assim com demonstração do que o Ayurveda me traz, do que propriamente dito gente que quer vender produto. E aí, lá no congresso tinha a Lotus Produtos Naturais, que é a empresa do Brindavana e da Lalita. É a empresa do filho do meu primeiro professor de Ayurveda. E quando eu fazia esse curso de Ayurveda, ele era muito enriquecedor, o curso com Krishna Kishora. E eu sempre vinha aqui para Pindamonhangaba, né? Eu sou de Volta Redonda, eu vinha para Pindamonhangaba uma vez por mês, passava o final de semana na Vila Hari, juntava uma grana, comprava produtos do Brim, chegava em Volta Redonda, vendia os produtos, juntava a grana, voltava, comprava produto do Brim, chegava em Volta Redonda, vendia produto. Aí o curso parou porque o professor adoeceu, eu não tive mais como comprar os produtos. E aí chegou um dia que o chai da Lotus acabou. E eu falei, pô, acabou o chai, como é que eu vou fazer, né? Ah, pô, tô sem chai, que chato. Vou no mercado e vou tentar fazer um chai. Eu sabia que ia ficar uma porcaria. Porque eu nunca tinha feito chai, nunca tinha misturado de especiaria. Mas eu tinha estudado potência de erva, combinação adequada, coisa e tal. E aí eu fiz um chai com as especiarias do mercado mesmo, ficou bom pra caramba. Aí eu falei, cara, então é possível que eu faça um produto, é possível que isso dê certo. Legal, vou começar a fazer produto. Aí isso era 2011, eu comecei a fazer algumas coisas. Em 2012 eu comecei a fazer fórmulas fixas. Em 2013 eu fui alterando as fórmulas. Em 2014 eu já não mexia mais em nada. Em 2015 entrou o congresso. Se eu não me engano foi 2015. E aí, quando eu vi esse camarada no congresso... E ele não tem uma empresa de produtos ayurvédicos, ele tem uma empresa de produtos indianos, tá? Quando eu não tenho mais Gui na Sankhya, eu indico o Gui do Brim, o Gui da Lotus Produtos Naturais. E aí, quando eu vi a Lotus ali, vi o Brim e a Lalita, a esposa dele, minha primeira sensação foi medo. Eu falei, vixe, o cara vai ver que eu tenho uma empresa também, vai achar que eu copiei a parada dele e vai falar que eu tive olho grande, que estranho, nossa, mas eu tenho que cumprimentar. E fui ali fazer o meio de campo morrendo de medo da reação do camarada. Morrendo de medo da reação do Brim. Até contei isso pra ele aí no final do ano passado, ele deu risada. Aí eu cheguei lá, opa, tudo bem? E assim, ele me conheceu, de certa forma, com essa cara de garoto que eu tô. Mas eu tava cabeludão e barbudão. Aí ele olhou e falou, que legal sua empresa, hein? Mó legal os produtos. E ele tava assim com a mão para trás, dando uma olhada, de bata indiana, eu também de bata indiana, apresentando a empresa. E eu vi que ele não me reconheceu. E aí eu fui apresentando a empresa. Ah, essa é a masala para tal dosha, esse é o produto para tratar anti-ama, esse é o tal e tal, tal. E aí eu também fui percebendo assim que eu não tinha copiado a empresa dele. Eu fiz uma empresa de produtos ayurvédicos e o Brim tem uma empresa de produtos indianos, de masalas indianas, de coisas voltadas para coisas indianas. E aí ele foi olhando, e aí chegou uma hora que eu parei de apresentar a empresa e fiquei assim para ele, né? E aí ele olhou e falou, a gente se conhece?
Eu falei, mano, tu não tá me reconhecendo, né? É o Edson. Ele olhou pro produto, olhou pra mim, olhou pro produto. Cara, você trilhou o caminho das pedras. E eu derreti naquela hora. Eu falei, nossa, mano, que legal que você tá me respondendo. Porque eu tava aqui com medo de te mostrar e tu achar que eu imitei. Ele falou, não, cara, que legal que você fez. Nossa, que legal. E eu fiquei doido com o Brin naquela hora. E falei, mano, olha o coração do camarada. Realmente, né, mano? Eu não copiei a empresa, eu copiei o coração do maluco. Cara de coração puro mesmo, vívido, brilhoso, assim. Eu fiquei muito feliz de ver... esse olho que ele teve, o olho carinhoso que ele teve de reconhecer que eu trilhei o caminho das pedras. E eu queria chegar nesse ponto aqui na live. Quando uma pessoa me pergunta assim, você poderia fazer uma apostila sobre a identificação de cada alimento para cada dosha? A minha resposta é, essa apostila não existe. E se essa apostila existir, ela não vai te ensinar, porque você precisa trilhar o caminho das pedras. Saber se cuidar, você tem 35 anos, você tem 20, você tem 70, é para todo mundo. Você tem 99, é para todo mundo. Se você não aprender nessa vida a como se cuidar, tudo bem, você tem a próxima, e você tem a próxima, e você tem a próxima. A todo ser vivo é garantida a morte, a todo ser morto é garantida a vida. Então não precisa ter pressa. Mas tem que ter vontade, tem que ter fé. O caminho das pedras é para todo mundo trilhar. Não adianta você querer pegar um atalho. Você vai morrer na praia pegando atalho. Você vai depender de médico pegando atalho. Médico é um barato maravilhoso, tá? Não confundam essa minha frase com uma depreciação sobre qualquer tipo de profissão. Agora, responsabilizar-se pela própria saúde é para todo mundo. Principalmente porque o Ayurveda é uma ciência de autocuidado. Você aprende a cuidar de si mesmo. Você aprende a trabalhar a base do seu ser. Então... aprender qual alimento você precisa, qual a temperatura do banho, o horário do sono, o horário de acordar, qual o alimento adequado para cada momento da sua vida, para cada período do ano, para cada hora do dia. Essas são coisas que o Ayurveda vai te ensinar. Infelizmente, existem ainda muitas milhares de pessoas que fazem o uso errôneo do Ayurveda, que fazem o uso errôneo da herbologia. Infelizmente, eu tive uma matéria para compartilhar, que eu compartilhei uma história aí, quem teve a oportunidade de ver, estava na capa do G1 ontem, mas ainda é uma das matérias que está em alta ali. Uma pessoa perdeu o fígado e eu não sei se ela vai conseguir um transplante. Ela está no hospital, se não me engano, no Hospital das Clínicas em São Paulo, mas a pessoa começou a usar 50 ervas emagrecedoras, um packzinho de 50 ervas emagrecedoras. E eu falei muito disso na aula de revisão do curso de Dravyaguna ontem. É muito perigoso você fazer esse estreitamento de medicina. Assim. A gente precisa aprender o caminho das pedras. É para todo mundo. É para todo mundo. Hoje, é amanhã, é daqui a 5 anos. Eu tenho um monte de paciente. E o que eu mais fico feliz de ter hoje é o que eu botei aqui para quem está na live ao vivo consegue ver, sankhya.com.br/biblioteca. Se o Edson morreu, bateu de carro ali, morreu, caiu um raio na cabeça dele, não aguentou, ele aterrou aquela energia inteira nele e virou luz. Legal. Meu YouTube está estourando de conhecimento, eu estou deixando um monte de coisa nessa vida bem feita. Estou feliz e gostaria que todo mundo sentisse a mesma coisa que eu sinto. Gostaria que todo mundo sentisse uma realização pessoal de que, cara, estou tranquilo, posso deitar e dormir, vou ter bons sonhos, tudo que eu tenho feito na vida só me deu coisas boas. Isso é para todo mundo. Todos os seres podem ter a realização do próprio Dharma. Você não precisa ser terapeuta de Ayurveda para seguir o seu Dharma, mas acho que é interessante você aprender a cuidar de si mesmo, tá? Ao menos isso. Pessoal que está aqui me perguntando sobre a live de ontem, se você é meu aluno do curso de Dravyaguna, é importante que você dê uma olhada no seu e-mail. Se não está no seu e-mail, vai estar no curso de Dravyaguna. São as últimas aulas lá no rodapé, você vai ter ali o acesso a essa aula de revisão, tá? Do curso de Dravyaguna, que foi uma aula magnífica. Dravya é elemento e Guna é efeito. O curso de Dravyaguna é um curso sobre como transformar a sua cozinha numa farmácia caseira. Um curso de remédios caseiros, de alquimias, de herbologia. Você aprende sobre óleo medicado, sobre tintura, sobre vinhos, sobre pomadas,
sobre xaropes, é um curso bem completo mesmo, é um curso mais avançado que eu tenho hoje, e até que eu faça o curso de diagnóstico avançado, esse curso com certeza vai continuar sendo o cargo-chefe aí na Sankhya. Quem não se inscreveu ainda, não deixa de se inscrever. Segunda-feira começa a Semana de Alquimia e Herbologia em Casa. Eu vou estar fazendo às 8 da noite um conjunto de lives super especiais, super potentes, onde a gente vai estar abordando o uso das ervas brasileiras na nossa casa, como a gente faz uma fórmula, quais são as fórmulas tradicionais que funcionam e as fórmulas tradicionais que não funcionam, como essa de 50 ervas emagrecedoras. Então, chega a ser adármico. Dharma é o caminho de bem comum a todos os seres e adharma é o caminho de mal comum a todos os seres. Chega a ser adármico você ter uma fórmula que é tão desvitalizante assim, 50 ervas para emagrecer. Cara, você está abusando da burrice, né? Você está abusando da falta de inteligência de uma pessoa que está desesperada para emagrecer. E as pessoas muitas vezes estão desesperadas para emagrecer por causa de um bug da sociedade, por causa de N bugs que existem no meio que a gente vive, bugs visuais, bugs mentais, falta de discernimento, falta de acesso ao conhecimento. E aí você vai lá e fala assim, mano, ó, isso aqui vai resolver a sua vida. Não existe esse barato de resolver a vida. Por isso a Sankhya sempre acaba não sendo uma empresa líder explosiva de vendas, porque essa nunca foi a busca. A busca sempre foi fornecer os elementos necessários para as pessoas que sabem usar a Ayurveda terem algo disponível para elas. Falei bonito hoje, hein? Então vamos lá, vamos ler as perguntinhas de vocês. Eu ainda tenho muito trabalho hoje, a gente está fazendo um folder novo na Sankhya, então tem bastante coisa saindo aí. Eu vou buscar responder todo mundo antes de almoçar, para em seguida entrar no trabalho ali e ainda tenho consulta para fazer. Vamos lá. Ararará. E eu queria ler uma carta de tarô para vocês. Eu vou ver as perguntinhas e vou ler a carta de tarô? Não, vou ler a carta de tarô primeiro. Essa carta de tarô é uma carta que mexeu, foi a primeira carta de tarô que eu tive contato, assim, quando eu comprei esse baralho e fui jogar para uma questão de relacionamento. E aí o tarô me deu aquele tapa de luva que o tarô gosta de dar, né? Falou, que mané relacionamento, o que, rapaz? Você não está estudando a Ayurveda? Você não está nível 2 de Reiki aí? Você não está passando a dedicar, você não pediu o dom da cura? Então por que você está preocupado com o relacionamento? Vai se importar com o que importa. O que importa? Para mim o que importa é o que está descrito nessa carta. E ela já está aqui na boca do gol, então deve ser ela mesma que eu vou ler. Quem já me conhece e me acompanha há um tempo já sabe que carta eu separei. A carta do Rei do Fogo, a carta do Criador. O Criador. Existem dois tipos de criadores no mundo. Um deles trabalha com objetos. Um poeta, um pintor trabalham com objetos e criam coisas. O outro tipo de criador, o místico, ele cria a si mesmo. Ele não trabalha com objetos, trabalha no subjetivo. Trabalha em si mesmo, no seu próprio ser. Esse é o verdadeiro criador, o verdadeiro poeta, porque transforma a si mesmo numa obra-prima. Você leva uma obra-prima escondida dentro de si, mas você mesmo está obstruindo o caminho. Dê um passo para o lado e a obra de mestre será revelada. Cada um de nós é uma obra-prima, porque Deus nunca gera coisa alguma menor que isso. Cada qual carrega escondida essa obra de arte por muitas vidas, sem saber quem é e tentando apenas superficialmente tornar-se alguém. Abandone a ideia de vir a ser alguém, porque você já é uma obra-prima, você não pode ser aperfeiçoado. Você tem apenas de se aproximar dela, de conhecê-la e de percebê-la. Deus criou você com as próprias mãos. Você não pode ser aperfeiçoado. O mestre Zen, nessa carta, domesticou a energia do fogo e é capaz de utilizá-la para fins criativos ao invés de usá-la para destruição. Ele nos convida a reconhecer e a participar com ele da compreensão que é própria daqueles que estabeleceram seu domínio sobre os fogos da paixão, sem reprimi-los, mas também sem permitir que se tornem destrutivos e desequilibrados. Ele é tão integrado que já não há qualquer diferença entre quem ele é por dentro e quem ele é por fora. Essa dádiva da compreensão e integração ele oferece a todos aqueles que o procuram.
a dádiva da luz criativa que flui de dentro de nós. O Rei do Fogo nos diz que qualquer coisa que nos proponhamos agora, com o entendimento que vem da maturidade, trará enriquecimento à nossa vida e à vida de outras pessoas. É tempo de expressar-se, utilizando quaisquer habilidades que você tenha, o que quer que tenha aprendido com a sua própria experiência de vida. Tarô Zen de Osho, o Rei do Fogo. Show de bola essa carta, sou apaixonado por ela. Pessoal, muitos elogios aí para o tema de hoje. Eu vou passar dos elogios, tá? E vou para as perguntas se houverem. Pararará. Muitos elogios, né? A lua em leão fica como? Contente. O ego egóico lá em cima. Legal, galera. Muito legal os relatos de vocês. Eu acho que tem muitas características vata, mas minha mente é muito acelerada. Tenho tido insônia, dores de cabeça, tensão nos ombros e no trapézio, o que eu indico. Então, Suzy, parece que você precisa de aumentar o bom dosha kapha aí na vida, né? Então, talvez a gente esteja falando de ghee, de tâmaras, de chá de alcaçuz, por exemplo, uma coisa que promove muita sedosidade. Eu não vi se o João colocou o nome do escritor do texto aqui, que eu sei que é um horário que ele acho que entrou na live, mas só deu um oi e não ficou aqui. Depois eu dou uma olhada no nome do camarada, compartilha a foto que ele me mandou que tinha aquela frase, tá? Aquele parágrafo. Oi Edson, ghee para bolha de pus no tímpano resolve ou é necessário rasgar o tímpano para eliminar o pus? Olha só, Juliana, eu não vou me arriscar a dar uma dica, porque eu não sou especialista nessa região, tá? E é uma especialidade, mas eu vou te dizer o seguinte, ghee com certeza não é o caminho, porque você não pode pôr ghee no ouvido. Se você pode pôr alguma coisa no ouvido é óleo de gergelim, mas como tem fleuma, você não pode pôr óleo. Tá? Não pode pôr óleo. Então, talvez uma saída seja um cálamos aromático com cúrcuma para fazer uma tintura de cálamos com cúrcuma. Esse tema tá lá no curso de Dravyaguna e essa tintura você pode pingar no ouvido, tá? Porque a tintura ela vai ser ressecante. Pararará. Como é sagrado encontrar um mestre. Amém. Que fala a nossa língua. Te conheci nesse congresso, foi 2015, Norma. Obrigado, foi 2015, é isso aí. Como eu queria saber botar a foto do congresso aqui. Me manda a foto. Você manda pra mim, Norma? Manda pra mim que eu vejo depois. Ficou ótimo o cabelo, valeu, mano. É isso, a gente tem que trilhar o caminho das pedras, pessoal. Puxei e acabei não assistindo a aula de Dravyaguna. Tá gravada, pessoal. Tá gravada, tá? Vocês têm acesso. Todos os alunos de Dravyaguna têm acesso. Tive que fazer uma cirurgia de apendicite quando fiz o uso de chá para um monte de ervas para emagrecer. Fiquei mal mesmo. E eu falei desse tema ontem nessa aula de revisão de Dravyaguna. Tá? Eu falei justamente desse barato, tipo assim, cara, o maluco tá lá tomando um chá para fazer bem, chá de 50 ervas, comprimido de 50 ervas e perde o fígado. O outro cara que nem quer se fazer bem, tá enchendo a cara de cerveja, a gente sabe que cerveja é mal pro fígado, alcoolismo não faz bem, não é nenhum tipo de propaganda, mas falei isso na live de ontem. Mas esse cara não tá perdendo o fígado, ele tá fazendo só os desejos que ele quer, sabe que tá fazendo merda, mas ele não tá perdendo o fígado. O outro que acha que tá se fazendo bem, perde o fígado. É muito doido. Estamos, ó, a Roseli, ó. A Roseli foi minha aluna, hoje ela é minha parceira de profissão e é uma super alquimista aí da mata mesmo. Estamos fazendo óleo essencial agora, cortando a planta que colhemos. Iniciamos o processo e muito conectada com você, meu amigo. Sinto uma realização pessoal. Amém. Que legal, Roseli, tá fazendo óleo essencial, tirando onda, hein? Pessoal, quem não recebeu o convite para a aula de Dravyaguna tem que entender por que não recebeu, porque o convite é enviado para os e-mails de cadastro no curso de Dravyaguna. E se você não recebeu, manda um e-mail para suporte@sankhya.com.br que a gente descobre lá a causa, tá? Edson, me aconselha sauna ou turco, e por quê? Não sei o que seria esse turco, tá, Andréia? E assim, Andréia, você tira bastante dúvida aqui, e eu já imagino pelas suas dúvidas que você tira que você é bem pita, né? E assim, quem é muito pita não pode se aproximar muito de sauna não, tá bom?
Edson, quando você falou do livro de cuidados, pensei, o livro é a pouco pessoa. Ficou confusa a frase, querida. Dá umas aulas sobre o glossário do Ayurveda, querida, para os alunos, apostila, o que você acha? Olha, é mais ou menos assim. Eu acho que o Ayurveda ele é muito mais experienciado e dentro dessas experiências você corre atrás do conhecimento do que propriamente dito uma leitura, assim. Eu gosto de ter aquele livrão que eu falo Ayurveda, a Ciência da Longa Vida. Acho um livro magnífico de estudo do Ayurveda, um livro de pesquisa. E as minhas dúvidas que eu tinha no atendimento, nas aulas com os pacientes, eu tirava nesse livro. Então eu vejo o livro, a apostila, muito assim. Hoje é legal ter um livrão mesmo, tá? Eu já fiz apostila para os cursos de formação e tal, mas eu vejo assim que eu sempre pego um livro, copio o livro e transformo em apostila, então eu prefiro ter o livro mesmo. Gosto muito do suco matinal Ayurveda, mas acordo sem fome. Posso usar apenas pelas 11 da manhã e pular o almoço? Não é o ideal, tá? Talvez seja melhor você tomar uma água morna e depois almoçar, até você equilibrar esse fogo digestivo, até você equilibrar esse horário de fome. O ideal mesmo é você conseguir tomar o suco e almoçar, tomar o suco 8 da manhã para almoçar meio-dia mais ou menos, tá? Mas é um alimento muito rico, mas eu não acho legal pular o almoço, tá bom? Alcaçuz é bom pós-Covid para restaurar o fígado e que quantidade seria seguro? Não necessariamente, Jaime, tá? Porque o alcaçuz ele é pesado e doce e aí você vai depender muito do fogo digestivo e pós-Covid muita gente fica com fogo digestivo muito fraco. Então assim, como a diferença entre uma erva fazer bem e fazer mal muitas vezes é a dosagem, é o tempo que você usa e claro, quem você é, né, sua singularidade, seu dosha, seu agni e tal, eu acho que o uso do alcaçuz ele não é uma das ervas mais seguras de usar quando você teve uma queda de agni. Aí eu indico mais o elixir. Tá? Quem não sabe o que é o Elixir, vai no site da sankhya.com.br/biblioteca, ali tem pesquisar, coloca Elixir, é o primeiro feed, tá? Parabéns pelo trabalho. Amém. Amém, galera. Acho que até minha mãe está na live hoje. Edson, como tratar anemia com a Ayurveda? Michele, anemia é a falta de nutriente. Tem várias causas para você ter a falta de nutriente. Tem gente que tem falta de nutriente porque o fogo digestivo está baixo. Tem gente que está constipado e aí os tecidos estão cheios de radical livre, então você não faz uma absorção adequada. Tem gente que está com muito muco na digestão e esse muco impede o nutriente de entrar nos tecidos porque tem um muco tapando os tecidos. Então tem que entender qual é o caso. Mas a maioria das vezes que eu trato anemia é uma soma de agni fraco com ingestões inadequadas. Então a pessoa consome muito chá amargo, chá astringente que já apaga o agni, que já fecha as membranas celulares e o fogo digestivo já é baixo. Então tem que, por exemplo, essa receita do Elixir é muito boa, tá? Ararará. Essa carta é demais, né, galera? Cheguei aqui na parte dos elogios para a carta de tarô e eu gosto muito. Edson, você sabe me dizer sobre o canabidiol para crise de ansiedade? É show, né? É show, tá? Tava até conversando com uma paciente hoje e ela tá fazendo uso de CDB do canabidiol para algum controle de algumas enfermidades que ela tem. E eu justamente perguntei, mas qual é a origem? Porque aqui no Brasil é difícil você achar um canabidiol bom. Tem, tá? É caro pra caramba, o que vem de fora é mais caro ainda e é difícil. Infelizmente, como é uma coisa assim que está pouquíssimo difundida, quando a gente encontra é muito caro. É caro produzir canabidiol, mas tem um resultado muito legal. Mas eu não sou estudado no tema, tá? Tem muitos cursos aí dentro de estudo de uso de canabidiol. Eu acho legal fazer algum curso para usar bem, beleza? Pararará. Quando você vem para Recife? Não faço ideia. Para eu que estou começando, qual livro você indica? Olha só, o livro que eu indico é Ayurveda, a Ciência da Longa Vida. Não é um livro, parece que me falaram que não está mais tendo tiragem, tem que dar uma olhada, mas basicamente eu prefiro indicar o seguinte: entra aqui na biblioteca, procura lá Ayurveda na Primavera, assiste esse vídeo. Com esse vídeo você vai ter quase todas as informações que você precisa e aí com isso você vai acessar os livros que você precisa para tirar dúvida, tá?
Turco é como Suedana. Então, Suedana, o que é a Suedana? Né? Você tem a sauna, você entra num quarto quente, e a Suedana é quando a sauna é só do corpo, o corpo todo e a cabeça fica para fora. É um caixão, geralmente, que você fica com a cabeça para fora. Essa sauna que fica com a cabeça para fora é melhor. Tá? Posso tomar o suco à tarde? Pode, só não indico botar o tônico, porque senão você pode ter insônia. 50 ervas de uma vez, cada erva ou cada alimento que eu coloco no meu organismo eu uso com maior cuidado e atenção para sentir o efeito. Sou chata? Não, né? Não é. Você vê que pecado, dá uma olhada depois, galera, nos meus stories, tem essa foto da matéria do G1 e aí tem o link para vocês entrarem na matéria do G1. Eu vou acompanhar essa matéria para ver que fim vai ter essa pessoa aí que acabou fazendo esse consumo e o fígado parou e ela está esperando um transplante, senão vai morrer. Não vai morrer. Iniciei a injeção de água morna e tenho tido ânsia. Então, Fábio, provavelmente você está digerindo um muco da sua digestão com essa água morna e aí dá essa ânsia. Toma menos, ou ao invés de água morna, toma panaceia. Tá? Você vai aprender a fazer o extrato da panaceia, vai pegar uma colher de sopa do extrato, vai misturar num copo de água morna e aí ele digere melhor, tá? Além de aumentar a ingestão de água, que chá pode ajudar em caso de cistite. Olha só, as infecções urinárias em geral, elas são perigosas de tratar sem um acompanhamento de uma pessoa experiente, porque se você demora, ela aumenta muito a quantidade de infecção e aí tu tem que entrar com um antibiótico forte. E assim, a dor de infecção urinária, de cistite, essas coisas é uma dor péssima, febre péssima. Mas, respondendo a sua pergunta, quebra-pedra com cabelo de milho. Quebra-pedra com cavalinha, tá? Quebra-pedra com mais algum. O chá de coentro também é legal, então pode ser coentro com quebra-pedra, com cavalinha, coentro com quebra-pedra, com cabelo de milho. O banho de assento com um decocto de camomila, também decocta quando você ferve até reduzir, e aí fazer um banho de assento com isso. E se não está tendo resultado, com barba-timão, é uma erva bem forte, tá? Mas tem toda uma regra, início, meio e fim. Tem que fazer o banho de assento meia hora antes de dormir, ao menos 3 noites de banho de assento, não pode ter relação durante esse período, tá? Panaceia é bom para gastrite? Karina, mandatoriamente, geralmente não, tá? Por quê? Porque a panaceia ela aumenta o fogo digestivo e a maioria das gastrites ela é o excesso de acne, tá? Agora, tem um vídeo bem legal que é a Ayurveda e a perda aguda de tecidos. Vou falar mais uma vez, ó. Ayurveda e a perda aguda de tecidos, você acha na biblioteca da Sankhya. Eu não abordo necessariamente gastrite, mas eu abordo uma grande compreensão sobre os subdoshas da digestão. Então dá uma olhada nesse vídeo que pode te ajudar a ter a resposta que você precisa, tá? Antônia, como consumir tâmara? Antônia, tâmara, você vai consumir igual uma amêndoa, igual uma castanha. Ela tem a energia doce, a energia nutritiva, então você vou tomar café, pode jogar ali numa boa. Vou fazer alguma coisa doce, pode jogar tâmara ali numa boa. Eu gosto de fazer no chai, fazer no leite, fazer em coisas que são doces, tá bom? Edson, como tratar queda e enfraquecimento do cabelo? Omar, olha só, meu bom, tem um produto na Sankhya que é o Maha Bringaraj Taila. É o único óleo medicado que a gente tem. Maha significa supremo. Bringaraj é uma erva que chama Eclipta alba, mas também significa cabelos bonitos. E Taila é óleo medicado, então é um supremo óleo para embelezar os cabelos. Você pode usar o Maha Bringaraj no cabelo, ajuda bastante. Mas assim, a causa geralmente é uma acidez do sangue, é uma anemia do sangue. Então acredito que sendo em homem a maioria das vezes é acidez, tá? Aí você tem que entender um pouquinho sobre como tirar essa acidez do corpo para enriquecer o plasma, para enriquecer o sangue, para nutrir os capilares com algo legal. E aí você tem um resultado, a alimentação para dentro e a alimentação por fora, aí você tem um resultado bem legal, tá bom? Hoje tomei o suco matinal anti-vata e achei que não ia me sustentar para treinar, mas deu conta. Dá conta sim, pessoal. Dá conta sim. Mucosidade após defecar. Mucosidade clara após defecar. É ruim? Alexandra, é um tipo de eliminação. Tem que entender esse tipo assim. Você está eliminando porque você está tirando ou você está tão cheia que está transbordando, tá? Então tem que entender um pouquinho assim, porque cada caso você vai fazer uma coisa. Um você vai aumentar a fluidez e o outro você só vai continuar o que você está fazendo. Tá? Assim, o estudo da língua é o que vai dar essas respostas pra gente. Vem cá, neguinho. Vem cá, deixa eu te mostrar na live. Vem. Tem gente chorando aqui do lado, não sei se vocês estão ouvindo.
mas vou ver se eu boto ele aqui na live com a gente. Vem, meu filho. Vem cá. Pararará. Olha só o que eu tenho aqui. Um cachorro perigoso. Negro e perigoso. Vamos lá, deixa eu ver. Hot Yoga para Pita também não é bom. E para Vata não é bom para nenhum, tá? Não é bom para nenhum. É um barato meio nada a ver, tá? Meio nada a ver. Faz o seu yoga com os objetivos que o yoga propõe. Calma mental, controle corporal, aprende a respirar. Tira esses benefícios do yoga, que a melhor coisa que você vai extrair do yoga é isso, tá bom? E aí, consequentemente, seu corpo vai aprender a dilatar, vai aprender a ter as qualidades que você está buscando, mas não entra nessa de fazer yoga na sala quente. Não, você está numa temperatura, troca para uma sala muito quente, e depois você volta para a temperatura que você estava antes. Isso não é legal. Repete o nome do livro, Ayurveda e a Ciência da Longa Vida. É um livro grande assim, um dos escritores chama Janner e o outro chama Edson, mas não sou eu não, tá? Tomar chás antes de dormir atrapalha o sono? Paty, em geral sim, tá? Porque os chás são mandatoriamente água quente com alguma erva. Água quente é um afinante do sangue. E o afinante do sangue, e dormir é o oposto de afinar sangue, né? Dormir é aterrar, precisa de peso. Tanto que a gente fala do chai, do leite cozido com especiarias para aumentar a densidade. Galerinha, é o seguinte, tem bastante pergunta ainda e nós estamos com 1 hora de live. E é sexta-feira, eu tenho bastante coisa para fazer ainda, não só na Sankhya, mas nas consultas, tenho que preparar as lives da semana que vem, tenho que alimentar esse dogão preto maravilhoso aqui. Então eu vou agradecer a presença de vocês, vou botar o meu cachecol aqui e aí a gente se encontra segunda-feira, 8 da noite, para a continuação das lives, tá bom? A gente então tem esse encontro precioso aí semana que vem. Não deixem de se inscrever na Semana da Alquimia e Herbologia. É só para quem se inscreve. Os convites são enviados por e-mail. São lives que vão ser no YouTube, 8 da noite. As inscrições são pelo link do meu perfil. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Adorei a live. Foi bem completa. Birigusson está aqui pedindo para eu terminar logo para a gente almoçar. Namastê, pessoal. Até a próxima. Um ótimo final de semana.